Fala pessoal, como é que vocês estão? O intuito desse vídeo é que ele sirva como um tutorial mostrando todo o passo a passo de como é que a gente vai utilizar adequadamente a nossa planilha de cálculos da avaliação antropométrica, da avaliação da composição corporal. É um vídeo bem curtinho, tem cerca de 20 minutos. Nele você vai matar todas as dúvidas, você vai aprender definitivamente como é que usa essa planilha. Então dá uma ligada aí no vídeo, assiste ele todo e qualquer dúvida manda um e-mail pra gente que a gente te auxilia. Então vamos lá, se liga aí, tchau, tchau. Então vamos lá, gente. Aqui eu vou mostrar como é que funciona aqui o preenchimento da planilha. Vocês vão perceber que é uma planilha bastante intuitiva. É só preencher as medidas da sua avaliação e ela meio que já vai dar tudo automatizado para vocês. Então aqui é o seguinte, explicando de uma forma geral, tem as abas aqui da planilha, onde tem um espaço para colocar os resultados da avaliação 1, 2, 3, 4 e 5. E no final tem uma aba comparativa, onde a gente vai estar comparando de uma forma mais prática todos esses valores, para você não ter que ficar olhando de aba por aba, tá? Então essa aba comparativa vai ter essa funcionalidade. Vou explicar uma por uma. Vamos começar aqui com as informações básicas. Então aqui, você no nome do avaliado, você obviamente vai colocar o nome do avaliado, então João, qualquer coisa. Eu meio que já preenchi a planilha para não ficar dando muito trabalho, tá? Então já preenchi e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. O gênero, você tem que escolher o gênero da pessoa. Para escolher o gênero, você não vai conseguir escolher por aqui. Você tem que vir nessa aba daqui de baixo de escolha a equação. E aqui você vai escolher o gênero da pessoa, então masculino ou feminino, tá? Daqui a pouco a gente volta para essa aba. Primeiro vamos seguir lá. Então você vai, depois do gênero, ou pode deixar o gênero para depois, isso daqui não tem tanta importância. Você vai colocar a idade do avaliado ou da avaliada, a estatura em centímetros. Prestem atenção que sempre a unidade de medida da planilha vai estar entre parênteses aqui. Então, estatura em centímetros, massa corporal em quilogramas. As dobras são sempre em milímetros, como está mostrando aqui, tá? Então, estatura em centímetros, massa corporal em quilograma. Aqui você vai colocar a etnia, caucasiano, asiático ou afrodescendente, e a data da avaliação. Aqui vocês vão perceber que tem um espacinho para inserir a logo de vocês, para ficar uma planilha realmente bem personalizada. Já já eu mostro para vocês como é que a gente faz isso. Vamos seguir aqui com o preenchimento. Aqui, gente, vocês basicamente vão preencher o resultado da avaliação. Se você tem alguma dificuldade ainda na parte do procedimento da avaliação, do passo a passo, eu tenho um e-book que está disponível à venda lá no meu perfil. Tem um linkzinho na minha bio que vai te jogar direto numa página da Hotmart. Dá uma olhadinha lá. O e-book ensina o passo a passo. Ele tem um manual com passo a passo, com todo o procedimento que tu precisa seguir para estar coletando esses dados de forma adequada. Então aqui, ó, tu vai preencher os valores. Lembrando que é sempre necessário fazer no mínimo 2 medidas para todos os valores, tanto para dobras quanto para perímetros e para os diâmetros ósseos também, tá? Em relação às dobras, a gente vê no e-book que essas dobras elas precisam ser próximas em até 10%. Se passou de 10% desses valores, a planilha automaticamente vai pedir para tu preencher o terceiro valor. Então vamos colocar um valor aqui que excede 10%. Bora dizer que a segunda medição deu 16. Então a planilha vai entender que esse valor da segunda medida ultrapassou o limite do admissível para a diferença entre as medidas, e aí ela vai abrir a opção para tu colocar a terceira medida. Então vamos dizer que a terceira deu 14, e aí a planilha vai adotar como valor a mediana desses três valores. Aqui, como os outros valores deram próximos, ó, 20, tava 20 e 20, né? Mas 20 e 21, como tá abaixo dessa margem de tolerância, ela não vai pedir que você preencha novamente, porque ela aceita que esse erro já tá ok, tá dentro do tolerável, beleza? E aqui a gente vai dar a sequência. Aqui, primeiramente, as dobras. Então, as 8 dobras aí padronizadas pela Isaac: tríceps, subescapular, bíceps, crista ilíaca, supraespinhal, abdominal, coxa média e panturrilha. Lembrando que essa planilha está completamente feita, padronizada, validada a partir dos pressupostos e a padronização que a Isaac estabelece, tá? Aqui embaixo vocês vão perceber que há um somatório de dobras. Então todas as dobras centrais que a gente considera ali na região central do corpo, elas se somam e entregam esse somatório de dobras centrais. Da mesma forma as dobras periféricas e as dobras gerais. Para que serve isso, Ícaro? Muito simples.
vocês vão perceber que há um certo padrão de maior acúmulo de gordura central em homens e um maior padrão de acúmulo periférico em mulheres. Então esse somatório aqui é bem interessante para estar avaliando isso e também para estar avaliando de que forma está acontecendo uma perda de gordura à medida que o paciente vai emagrecendo, por exemplo. Então você consegue ver a partir desse somatório se a perda é preferencialmente no centro do corpo, ali na região mais do tronco, ou se é periférica, se é na região dos membros, glúteo ou femoral, que é mais típico para a mulher. O homem tende, da mesma forma que o homem tende a acumular mais gordura centralmente, ele também tende a perder mais gordura centralmente. E aqui o somatório de todas as dobras, que é um parâmetro bem interessante para a gente ver a extensão do emagrecimento. Na sequência, a gente se depara com o mesmo quadro, sendo que para os perímetros corporais. Aqui vocês vão preencher também, seguindo todo o passo a passo lá que a gente vê no e-book, beleza? Aqui vocês vão reparar que o limite de tolerância é um pouco menor. Então o valor aqui tem que ser próximo do primeiro em até 1,5%. Então se você já mede um valor um pouco diferente, ele já pede a terceira medida. Ó, aqui um valor bem próximo, ele aceitou. Mas se eu botar 36 aqui, ó, ele já aceita, ele já admite que é um valor que ultrapassou o limite de tolerância. Por ser um perímetro e perímetros e diâmetros serem considerados medidas menos flexíveis, a gente acaba tendo que ter uma maior assertividade aí nas nossas medições. Da mesma forma, você vai seguir com as medidas para o braço relaxado, contraído, cintura, quadril, coxa média, panturrilha, abdômen e pescoço. Lembrando que essas duas últimas medidas são mais específicas para o público com obesidade, onde a gente acaba usando elas em algumas equações para o cálculo percentual de gordura específicas para o público com obesidade. Dando sequência aqui, gente, vocês vão se deparar com medidas de diâmetros ósseos. Então aqui a planilha vai estar pedindo o diâmetro do húmero e o diâmetro do fêmur. É só preencher também. Mesma lógica para o perímetro. Diâmetros próximos a planilha aceita. Mas vocês vão reparar que, como o valor do diâmetro ósseo geralmente são números menores, 1,5% que é o limite de tolerância, já vai se traduzir em uma diferença muito pequena. Então nessa aba, nessa célula aqui, você praticamente tem que ler a mesma coisa. Repare que para ele aceitar eu tive que ler 7.1. Se eu ler 7.2, ele já vai entender que você precisa sim fazer a terceira medida. Só mais uma vez, para relembrar, é obrigatório que a gente faça no mínimo as duas medidas. E só a terceira medida vai ser situacional. A planilha vai dizer para você se você precisa ou não. Como é que ela diz? Ela abre o quadradinho em branco. Da mesma forma que eu faço a medida do húmero, eu faço a medida do fêmur. Preenchi todas as medidas, ok. Agora eu preciso saber qual é a equação que eu vou escolher para estar calculando o percentual de gordura. Aqui, gente, nessa aba, escolha a equação aqui, essa aba amarelinha, a gente vem e a gente vai identificar o perfil do nosso paciente. Essa aba da planilha, sem dúvida, é a aba mais importante dessa planilha, porque é ela que traz o apanhado das características de todas as equações. Vocês vão perceber que para você escolher uma equação adequada para o seu paciente, basicamente ela tem que traduzir o perfil do seu paciente. O que é que isso quer dizer? O perfil do seu paciente tem que ser compatível com o perfil da amostra que deu origem a determinada equação. E o perfil da amostra que deu origem a determinada equação está resumido aqui nessa tabela. Então vamos pegar esse meu paciente aqui. É João, tá o Jzinho maiúsculo aqui, né? João, sexo masculino, 32 anos. Pelas medidas dele aqui, ele não é um cara tão atlético, né? Então é um cara que chegou na consulta querendo emagrecer. Ele tá buscando um emagrecimento. 85 quilos para 1,73, então o IMC dele ali já tá um pouco mais alto. 28, ó, a gente consegue ver daqui a pouco mais para vocês. Então como é que eu faço para escolher essa equação? Vocês têm várias opções. Primeiro vocês vão selecionar o sexo aqui, como eu havia dito. Vocês podem deixar para selecionar depois. Não tem a necessidade de selecionar no momento que vocês estão preenchendo os dados na planilha. E aí, na sequência, vocês vão escolher a equação. Vocês vão perceber nessa planilha, você vai rolando para baixo, ó. Primeiro, essa tabela é específica com os protocolos para os homens. Então aqui tem todas as equações para homens. Durenberg, Durning, Faulkner, Guedes, Makarov, Lahave, Petrosky. E aí vocês vão escolher dependendo do perfil da pessoa. Então, por exemplo, essa primeira equação aqui, ela foi desenvolvida para idosos na Holanda a partir de uma amostra heterogênea.
ela não chegou nem a utilizar nenhum plicômetro. Vulgo, ela usa medidas mais básicas. Aqui ela está dizendo claramente que foi IMC e idade. Nessa última coluna, a planilha diz quais são os parâmetros que você precisa ter preenchido para que a planilha te entregue esse percentual de gordura. Então, se tu tá com pressa, não tá dando tempo de avaliar todas aquelas medidas e quer entregar o percentual de gordura porque é um desejo do paciente, pelo menos aqui você faz essas medidinhas aqui que a planilha te mostra, que ela vai te entregar satisfatoriamente o percentual de gordura. No caso do nosso paciente João, 30 e poucos anos ali, chegou no consultório, querendo emagrecer, por exemplo, uma equação que se encaixa bem com ele é a equação de Petrosky. Faixa etária da equação de Petrosky, 18 a 66 anos, então se inclui aí a faixa etária do João. Foi desenvolvida no Brasil, então é específica aí para o público brasileiro a partir de um tipo de amostra heterogênea, ou seja, uma equação generalizada. Se você não entende muito bem essas minúcias de como escolher a equação e quer entender um pouco mais sobre isso, sugiro que você adquira também o meu e-book, que ele mostra lá detalhadamente como é que a gente pode fazer isso. O equipamento que foi utilizado para desenvolver essas equações foram o Lang ou Seskorf. E essa equação de fato não foi desenvolvida a partir de público atlético. Então ela pode de fato, né, se encaixar bem para o João. E aí quais são as variáveis que são utilizadas para calcular esse percentual de gordura nessa equação? Aqui está dizendo, ó, idade, dobra do tríceps, dobra supraescapular, dobra da crista ilíaca e a dobra da panturrilha. Não consegue ler essa sigla? Olha aqui em cima, ó. Aqui em cima diz. Aqui ele está explicando o que quer dizer essas siglas, beleza? Uma vez que eu escolhi a equação, ó, vim aqui, vou procurar aqui Petrosky, pronto, escolhi Petrosky. Quando você voltar aqui, a planilha finalmente vai te entregar o resumo da composição corporal do João. Vou deixar essa parte da somatocarta por último, tá? Então primeiro, ó, a gente vê um resumo dos índices aqui, mais básicos. Então, esses índices eles vão ser muito interessantes para avaliar o risco cardiometabólico do paciente, tá? Se há um excesso de gordura ou se não há. Então, o IMC aqui do João deu um pouco mais alto, então deu 28,4, já tá ali quase na faixa de obesidade, né? Tá ali na faixa de sobrepeso por enquanto. E aí vocês vão perceber que tem uma legenda aqui embaixo mostrando que se esse índice está situado na faixa cinza, ele está abaixo do normal. Se está situado na faixa verde, está na faixa de normalidade. Se está situado na faixa vermelha ou rosinha, ele está acima do normal. Como é que eu vejo graficamente se está abaixo, acima ou dentro da normalidade? É só olhar a extensão dessa barrinha preta. Você vai perceber que essa barrinha preta ela está ultrapassando essa região vermelhinha, beleza? Razão cintura quadril 0,86 está dentro da faixa verde, então ok. Isso é interessante, que mostra que o João não tem uma distribuição de gordura tão prejudicial para a saúde dele, né? Circunferência da cintura 82 está dentro da faixa também. Porém, o somatório das 6 dobras mostra que o João está numa faixa bem acima do aceitável, do normal. Então, embora o João não tenha uma distribuição de gordura tão negativa, ele tem um grande acúmulo de gordura, o que implica que seria de fato interessante que ele emagrecesse. O percentual de gordura do João está ali no limite para ser considerado acima, mas vocês vão perceber, lendo o e-book, que a gente acaba dando bem mais importância para esse somatório de dobras do que para o percentual de gordura em si, por várias pontuações aí que não daria tempo para a gente estar elaborando aqui. Então, no primeiro momento, o que é que o paciente tem mais desejo de saber? De fato, seria esse quadrazinho aqui, ó, de composição corporal. Aqui nesse valor percentual, vocês vão reparar que diz respeito ao percentual de gordura, de fato. Então, na primeira avaliação do João, utilizando a equação de Petrosky, a gente chegou num percentual de gordura de 22,69%, beleza? Mas eu quero saber, para mim, em valores absolutos, o quanto isso se traduz. Tem aqui do lado, nesse quadrinho aqui. Então, a massa de gordura é traduzida em 19,29 kg. Então, esses 22% de gordura do João, em valores absolutos, se traduzem como 19,29 kg. E para complementar essa massa corporal total, a massa magra do João, nesse primeiro momento, está em 65,71 kg. Já a massa muscular, ela é calculada a partir de outra equação, de outra metodologia, que seria a equação de Lee, que está aqui embaixo a referência. Então é outra equação de regressão. E aí
essa massa muscular, que é diferente de massa magra, tá dizendo respeito a 27,31 kg. Beleza, gente? E aí você vai seguir com a mesma lógica em todas as abas. Avaliou a segunda, avaliou a terceira, avaliou a quarta, a quinta e por fim você chega na aba comparativa. Qual a importância dessa aba comparativa? Simplesmente para que você não tenha que ficar mostrando para o João, olha, você tinha 14 de dobra de tríceps e agora foi para 10. Ia dar muito trabalho. Então o que é que você faz aqui, ó? Aqui você acompanha parâmetro por parâmetro o que está variando de avaliação para avaliação e também aqui no finalzinho a diferença total entre todas essas avaliações. Então todos esses parâmetros que a gente avaliou estão resumidos nessa aba de comparação. Então a massa corporal, IMC, percentual de gordura, a massa de gordura em valores absolutos, a massa magra, massa muscular e as circunferências, tá? Somatório das dobras também. Então aqui você consegue perceber que de fato houve um emagrecimento expressivo, onde o João perdeu 42,5 milímetros de dobras centrais, 30 milímetros de dobras periféricas. Então é muita coisa. Já se você quiser mostrar graficamente, que às vezes fica até mais interessante para o paciente, mostra aqui, ó. Essa é a evolução do João. Você vai perceber que ele perdeu bastante massa corporal. A massa corporal ela é representada a partir desse quadradinho da coluna cinza. Já a massa magra é representada por essa linhazinha verde. E a massa de gordura é a vermelha. Você vai reparar que do início para o final do acompanhamento, o João perdeu cerca de 11 kg de massa corporal, mas quando a gente vai ver a composição corporal do João, ele perdeu cerca de 10 kg de gordura e cerca de apenas 1 kg de massa magra. Esses valores são hipotéticos, tá, gente? Seria só para exemplificar aqui a planilha. De fato, seria um resultado extraordinário se o João conseguisse de fato chegar nesses valores, né? Mas é assim que vocês vão avaliar como se daria a evolução do paciente. Vamos dar uma atenção agora à leitura da somatocarta. A somatocarta, ela basicamente é um resumo da composição corporal do paciente, no sentido de que se você fosse perguntar para um amigo avaliador físico e quisesse ter uma ideia geral de como está a avaliação da composição corporal do paciente, você não ia perguntar, diz aí o somatório de dobras, dobra de tríceps, dobra não sei o que, perímetro muscular, qual é o diâmetro ósseo. É muito detalhe, é muita informação. Então não seria interessante para você estar coletando as informações dessa forma. Então a somatocarta ela vem para trazer essa praticidade, esse resumo dessas informações da composição corporal. E aí vocês conseguem ver isso a partir da avaliação desses componentes: endomorfismo, mesomorfismo e ectomorfismo. Acho que vocês estão cansados já de ouvir esses termos, né? Endomorfismo ele tem mais relação com a adiposidade relativa do corpo. Então, indivíduos com maior componente de endomorfismo, eles tendem a ser mais gordinhos, eles tendem a ter uma maior adiposidade. Por outro lado, um maior índice de mesomorfismo diz respeito a indivíduos mais musculosos, então indivíduos com mais massa muscular, maiores diâmetros ósseos e assim por diante. Por fim, indivíduos com maior ectomorfismo são indivíduos mais longilíneos e magrinhos. Então, é assim que se dá. A gente percebe aqui a partir do João que ele é um endomorfo mesomorfo. Ele está ali bem parecido, ele tem as características bem parecidas entre os dois componentes. Vocês vão perceber que à medida que a avaliação vai evoluindo, essas características mudam um pouco. E no final, ó, o João acaba tendo uma predominância do componente mesomorfismo. Então ele deixa de ser endomorfo mesomorfo para virar um mesomorfo endomórfico. Então isso é mutável, não é algo determinado geneticamente como se prega por aí, beleza? E aqui você consegue entregar essa avaliação para o paciente de uma forma bem ilustrativa e eles costumam gostar bastante. Vamos voltar aqui para a parte mais prática e ilustrativa da planilha que vocês vão utilizar aí. E aí, gente, mostrando aqui como é que a gente altera a logomarca de vocês para vocês de fato conseguirem entregar um material bastante personalizado. É só clicar aqui com o botão direito do mouse, tem a opção de alterar a imagem de um arquivo e aqui você vai selecionar o arquivo no computador de vocês. Então vamos dizer que eu quero
colocar minha logo, eu venho aqui e insiro minha login aqui da Ícaro Nutrição. Beleza, e assim vocês fazem em todas as abas e também nessa página do comparativo, que é a página mais importante que vocês vão estar compartilhando com os pacientes. Nessa primeira aba aqui, vocês também conseguem editar esse e-mail, o telefone e o Instagram de vocês. E essas informações vão aparecer no rodapé das planilhas aqui, ó. Vocês vão ver o e-mail, o telefone e o Instagram. Para que eu quero que isso esteja aqui, cara? Porque o que vocês vão compartilhar com o paciente é essa página e não a planilha como um todo. Então, vê só, como é que eu vou compartilhar com o paciente a avaliação física dele? Vocês vão perceber que a gente teve até o cuidado de deixar esse resumo da avaliação física de uma forma bem familiar ao paciente. Eu diria que a forma mais familiar aos pacientes, visualmente falando, de entrega de avaliação física, seria aquele esquema da Embody, né? Aquele gráficozinho que o pessoal mostra. Então vocês vão perceber que aqui, ó, esses índices são altamente inspirados nos índices da Embody. Vocês vão perceber também que esse gráficozinho também é inspirado ali naquela evolução que a Embody entrega. Então, isso tudo a fim de facilitar o entendimento e familiarizar o paciente com o que a gente está entregando, né? Então, gente, como é que eu vou entregar isso? Simples, tu vai compartilhar isso com o paciente como se você fosse imprimir, por exemplo. Então, tu vai botar aqui, imprimir. E aí, tu vai gerar um PDF a partir dessa página e compartilhar esse PDF com o paciente, ok? Da mesma forma que você consegue fazer isso para essa página do resumo da avaliação, você também consegue fazer para essa página da comparação. Aqui, ó. Então aqui também vai para o paciente. Beleza? Caso você tenha alguma observação para fazer durante a avaliação, uma dobra que você não conseguiu fazer, que você conseguiu destacar, ou até uma classificação do diagnóstico do avaliador, de, por exemplo, IMC normal, com excesso de adiposidade corporal, com excesso de acúmulo de gordura central, ou algo do tipo, baixa musculosidade, sei lá, excesso de adiposidade nos membros inferiores, na periferia, etc, etc, etc. Você vai colocar aqui nessa abinha de diagnóstico do avaliador. Só cuidado que essa parte você compartilha com o paciente. Então, cuidado com o uso dos termos muito técnicos para não confundir o paciente. Beleza, gente? Vocês vão perceber que essas informações aqui, tirando, obviamente, a idade que o paciente pode envelhecer com o tempo, e a massa corporal e a data da avaliação, todo o resto se mantém. Então, o nome, a estatura e a etnia, ela acaba ficando fixa aqui. Então, você não consegue mexer. Você só mexe na primeira planilha. Outro detalhe importante que costuma gerar muita confusão é: vocês têm a mania de, não vou coletar tudo, dá muito trabalho. Concordo, dá bastante trabalho. Embora, à medida que você vai fazendo, com o tempo você vai, de fato, pegando prática e acaba sendo algo bem mais rápido. E aí, por vezes, vocês omitem algumas informações dessas. Principalmente, eu diria, diâmetros ósseos. Porém, gente, se vocês não medem e não alimentam a planilha com diâmetros ósseos, vocês vão perceber que alguns componentes da somatocarta não são calculados. Então vai dar um errinho aqui, ou vai aparecer um hashtag valor, não vai entregar o valor numérico. Da mesma forma, esse valor da massa muscular também não vai aparecer adequadamente aqui. Por quê? Tanto a somatocarta quanto o cálculo dessa massa muscular são função de diâmetros ósseos. Então, diâmetros ósseos, perímetros musculares são importantes para a gente estar calculando tudo da planilha. Então, se tu quer que a planilha te entregue todos os dados que ela se propõe a entregar, tu tem que, da mesma forma, preencher todos os dados para que ela consiga fazer tudo que ela tem a fazer. Beleza? E é isso, gente. Aqui, mais uma vez, o resumo da evolução do paciente. Você consegue acompanhar a evolução da massa corporal, do IMC, percentual de gordura, massa de gordura, massa magra, massa muscular, circunferências. E aqui, de uma forma resumida, o quadrinho também. Essa planilha, sobretudo, é muito importante. É interessante compartilhar com o paciente. Aqui você, da mesma forma, pode alterar sua logo e aí entregar já a planilha toda personalizada para o seu paciente. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente vai estar disponibilizando um e-mail para vocês mandarem lá qualquer dificuldade com a planilha,
ou alguma dica mesmo de avaliação, qualquer dúvida a respeito da avaliação antropométrica, beleza? Qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente responde e eu me ponho totalmente à disposição. Espero que vocês tenham gostado da planilha. É uma honra aí poder estar contribuindo com a prática clínica de vocês. Espero que seja muito útil. Um abraço.